Bom, eu venho aqui hoje para dar a minha contribuição com uma pequena palestra sobre como obter informação de qualidade a respeito de autismo. Como eu sou jornalista, eu acho que eu não podia falar de outro assunto, né? Eu até estava em dúvida, uma outra palestra que eu faço, que eu já fiz vários workshops, era sobre o uso de tablets e iPad com autistas. Eu fiquei em dúvida entre as duas, mas eu achei que essa parte de informação e de jornalismo talvez se encaixe melhor com o momento. Tá? Se você se interessa pelo tema de uso de iPad, de tablets com autistas, ainda mais nesse isolamento social que a gente está em casa, lá no meu site, paivajunior.com.br, eu devo fazer talvez um vídeo a respeito disso. Então eu vou deixar um formulário para você colocar a sua dúvida lá, alguma coisa que você queira saber, como usar melhor o celular ou o tablet, enfim, alguma questão específica, pode deixar lá, tá? Bom, aqui nós vamos falar sobre como obter informação de qualidade. Eu sou editor-chefe da revista Autismo, né, cofundador da revista. Eu fundei a revista junto com o Martin Fanucchi, que é o pai de uma menina autista. Eu tenho um filho com autismo, o Giovanni, ele está com 12 anos, vai fazer 13 esse mês. E sou pai também da Samantha, de 10 anos, que tem chulé. Cada um com seu desafio, né? Giovanni tem autismo e a Samantha tem chulé. Eu também escrevi um livro chamado Autismo, Não Espere, Haja Logo, com mais de 5.000 exemplares vendidos. A ideia é passar para familiares, principalmente. Eu acabo tendo leitura de profissionais, eu acabo tendo um retorno deles, mas é principalmente para as famílias. É um alerta dos sinais de autismo de uma maneira bem acessível, uma linguagem acessível, para que a gente possa entender o que é esse autismo e que o mundo não acabou, né? Trazer um pouquinho de otimismo também. Se você está meio para baixo aí, eu acho que o livro pode te ajudar de alguma maneira. E se você conhece alguém que acabou de receber o diagnóstico, eu acho que é uma boa também, é algo que pode contribuir. Bom, eu sou jornalista com pós-graduação em jornalismo e segmentação editorial. Eu sou editor do portal Datismo também, portal de conteúdo. E mais que tudo isso, eu sou pai do Giovanni e da Samantha, né? Eu vou colocar umas fotos deles aí para vocês verem. Sim, eles são lindos, eu sei. Eu tô careca de saber. Vocês podem ver que eu tô careca de saber. Bom, falando sobre informação, eu penso que essa pandemia de Covid-19 veio trazer para a gente também, de alguma forma, uma maneira da gente valorizar mais jornalismo, porque é o jornalismo que está vindo trazer informação para a gente aqui. Apesar de todo mundo poder publicar em rede social, quem está lá na rua com a técnica correta e fazendo da maneira que já se viu na história, que é a maneira mais correta, é o jornalismo. Lógico, empresas de mídia são empresas, têm seus interesses, e a gente nunca pode esquecer, a gente tem que ter um olhar crítico. Por isso que a gente tem que ver a mesma informação em mais de uma mídia, por exemplo, né? É o que nos garante ter um pouquinho mais de diversidade de olhar, de ponto de vista. Mas é o jornalismo que está lá na rua fazendo esse trabalho. Assim como a gente vai valorizar mais a ciência, sem dúvida nenhuma, a ciência é quem está ajudando nesse momento, e os serviços de saúde. A gente vai sair dessa crise com um olhar diferente para essas três áreas, eu aposto. Bom, a gente vive hoje com a internet um tsunami de informações. Quem fala que navega, que surfa na internet, pode ter certeza, está se afogando ou está naufragando. Não dá mais para surfar, não dá mais para navegar com esse mundo de informações que a gente tem. Então, é muito importante que a gente saiba selecionar essas informações. A gente vem com uma abundância muito grande de informação, uma quantidade enorme. E algumas pessoas até ficam piradas com isso, né? Tem gente que não dorme se não souber qual é o salário do Neymar, né? Ou qual é o nome da paciente 31 de Covid-19 na Coreia do Sul, que infectou 100 pessoas. Enfim, a gente às vezes acaba sabendo algumas curiosidades e parece que a gente quer absorver tudo. A gente não pode absorver tudo, né? Não tem como. E aí isso não pode virar um problema. A gente tem que usar isso a nosso favor, sem dúvida. Então a gente tem que saber o que eu quero saber. O que me importa? O filósofo Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito de uma definição que ele dá, ele relembra da palavra importar. O que importa? Importar é trazer para dentro.
O que eu quero trazer para dentro? O que eu quero absorver? Então a gente tem que pensar o que importa e a gente ir atrás da informação correta. Por exemplo, agora, se eu ficar só procurando Covid-19 e eu já estou meio pancada por causa disso, o que vai acontecer? Eu só vou ficar pior, mentalmente pior. Então a gente tem que saber a hora de buscar informação, a hora de parar e como selecionar a informação, o que importa. Aliás, a gente tem que diferenciar o que é informação e o que é conhecimento. Tem gente que acha que informação é conhecimento e não é. A informação é cumulativa. O conhecimento não, ele é seletivo e ele é inesquecível. Então, se daqui um ano você me perguntar qual é o salário do Neymar e eu vi isso hoje, pode ser que eu não saiba mais, porque é uma informação só. Não é um conhecimento que eu gerei aqui dentro. Agora, se você me perguntar como é que calcula a área do quadrado que eu aprendi muitos anos atrás, eu vou saber como é que faz. Por quê? Porque isso é um conhecimento. Isso ficou aqui na minha mente de maneira inesquecível. Quantas vezes a gente não lê algumas informações, eu li 2, 3, 4 notícias e daqui 10 minutos eu não sei o que eu li. Não sei. Por quê? Porque eu li naquela ânsia de absorver muita coisa achando que eu estou absorvendo e não, eu só estou lendo, está passando por mim, mas aquilo não é importante para mim, não é o suficientemente importante para eu guardar. O conhecimento, ele é feito com informações que a gente pega, mas ele não é informação. A gente tem um sistema de ensino que muitas vezes cobra a memória, né? Se você decorar, você consegue bem, mas às vezes a pessoa não sabe nada. O certo seria que as provas da escola fossem feitas com o livro aberto. Pode consultar o livro. O que vale é o que você fez com aquela informação, transformou aquilo em conhecimento e sabe usar aquilo de uma outra maneira, generalizar, pegar aqueles conceitos e aplicar isso de uma maneira nova, inclusive, né? num problema novo, numa maneira que eu consiga demonstrar numa prova, por exemplo, que eu sei o conceito, mas não porque eu o disse, mas porque eu o usei, que é muito diferente. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu recebi um e-mail, acho que uns 10 anos atrás, por aí, com um filme fantástico, chamado Amargo Pesadelo. É um filme de 1972, antigo, mas tem uma cena maravilhosa. Que eu recebi um e-mail mostrando essa cena, e o e-mail dizia que eles pararam num posto. E aí um rapaz, um dos atores que toca violão, começou a tocar e viu um menino com banjo. E era um menino autista. E ele começou a tocar, o diretor falou assim, ó, liga a câmera. E gravaram essa cena, o que aconteceu lá, e colocaram isso no filme. Isso foi o e-mail que eu recebi. Quer ver? Dá uma olhadinha na cena do filme rapidinho.
that guy. I believe you could, too. I believe you could. That's good. It's very good, sir. God damn, you play a mean banjo. Hey, you want to play another one? Give him a couple of bucks. Fantástico, né? O menino autista de verdade, né? Não é um ator, tocando banjo maravilhosamente. O rapaz foi lá dar a mão no final, enfim, logicamente ele não quis a interação social e tudo mais, né? Pena que é mentira. Eu queria muito acreditar nessa história. A história é muito legal. Eu gostaria muito que fosse verdade. Mas, não. O que eu fiz? Eu fui investigar isso antes de eu passar esse e-mail para frente e compartilhar com outras pessoas. E aí eu descobri o quê? Eu descobri que o cara não é autista, que eles foram numa escola da cidade e selecionaram uma pessoa que tinha a aparência mais esquisita e colocaram um menino lá. Dá uma olhada como é que ele está hoje. Ele chama Billy Ridden. Dá uma olhada só como é que ele está hoje. How'd that change your life, that scene? It didn't change no difference. Well, I work at Walmart. I'm maintenance, clean bathrooms and stuff. Whatever they need to be done. Can you play the banjo for us? Nope. You can't play it at all? Nope. Can you try? Let's hear it. Let's hear you try. Tá vendo? O Billy nem sabe tocar banjo. Sabe como eles fizeram aquela cena? Eles fizeram aquela jaqueta que o menino veste, ele tem 4 mangas. O menino vestiu a jaqueta com os braços para trás e um cara que toca banjo pôs o braço e tocou o banjo no lugar dele. Coisas de cinema, coisas de Hollywood, filme norte-americano, logicamente, muito bem feita a cena, mas eu queria muito que fosse verdade, mas não é, infelizmente. Então a gente tem que checar as coisas antes, a gente tem que verificar essa informação antes. Tem um conceito que foi criado em 2016, até foi a palavra do ano do dicionário Oxford de 2016, que é a pós-verdade. A pós-verdade, mais ou menos, é eu acreditar naquilo que eu quero e não naquilo que é fato, não naquilo que realmente é verdade. E é um fenômeno que está acontecendo aí com a internet, né? Em poucas palavras, é que dentre inúmeros conteúdos, escolhe-se em qual e quando acreditar. Entre inúmeros conteúdos, escolhe-se em qual e quando acreditar. Então, eu posso escolher o que eu quero acreditar. E é isso que está acontecendo. Se tem uma versão que me agrada mais e agrada mais ao que eu penso, eu tendo a acreditar nela, porque é mais fácil do que eu acreditar na verdade que às vezes vai contra mim. Então, isso é algo que está acontecendo, um fenômeno que acontece na comunicação mundial. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque a gente pode estar fazendo isso até de maneira inconsciente. Então é muito importante. A gente acredita em fake news e às vezes propaga fake news, porque eu gostaria muito que fosse daquele jeito, que fosse verdade. A gente tem sofrido muito, né? Nas eleições do mundo inteiro a gente tem visto fake news impulsionando candidaturas e isso vai acontecer mais ainda. Agora na internet era para a gente não ter isso, porque a gente tem a possibilidade de pesquisar o mundo inteiro em poucos segundos. Mas não, acontece ao contrário. A gente recebe aquela informação, ela é muito legal, quero passar para frente. Quem aqui nunca compartilhou um texto sem ter lido o texto, só pelo título? Eu já fiz isso. Enfim, a gente faz. Infelizmente a gente faz. WhatsApp, então, nem se fala, né? É um celeiro de fake news. E quando a gente tem algum problema de saúde, quem que a gente vai procurar? O Dr. Google no hospital do Facebook. É mais ou menos isso que acontece, não é? Por quê? Porque está fácil, né? Tem uma abundância de informação ali e eu posso escolher o que eu quero também, né? Se você procurar no Google, às vezes, alguns sintomas, é câncer. Sempre que eu procurei, era câncer. Qualquer sintoma me leva ao câncer. Lógico que estou exagerando aqui, fazendo uma brincadeira, mas a gente não pode deixar com que essa abundância de informação e essa falta de verificação faça com que a gente acredite em informações que são inverídicas, que são falsas e que são prejudiciais se a gente estiver falando na área de saúde, né? Uma das plataformas mais antigas de ensino à distância que existe hoje
existe há muito tempo, desde Gutenberg. É um livro, né? O livro é uma plataforma de ensino à distância, uma forma de eu colocar ali a informação e mandar para frente. E por que o livro é tão importante? Porque ele é muito confiável, porque ele não é tão fácil de editar, né? Eu publiquei o livro, ele está lá no papel, não dá para mudar. Na internet o que acontece? Tudo é muito efêmero. Eu posso apagar, eu posso editar, eu posso mudar. Então a gente tem que ficar muito, muito atento a esse tipo de coisa para a gente não cair, não só como propagador, mas que a gente acredite ou se prejudique até com fake news, né? Quantas vezes a gente não viu frases na internet atribuídas ao Cortella, ao Steve Jobs, ao Veríssimo, e muitas vezes quando você vai verificar, eles nem disseram nada disso, né? Então isso é muito importante que a gente entenda. Então eu vou dar um guiazinho aqui de algumas dicas de cuidados com notícias. Então vamos lá. Você conhece o site? De onde veio essa informação? Uma coisa é falar que a informação veio do Ministério da Saúde.gov.br. Outra coisa é eu dizer que essa informação veio do somostodoscontravacina.com.br, né? Ou então veio do ambulanciasdepneusfurados.com.br. Não dá para a gente confiar em qualquer informação, né? É muito importante você saber de onde veio. Se veio de um grande veículo de imprensa, ele tem um nome a zelar, né? Por mais que hajam interesses como empresa, os veículos de mídia têm um nome a zelar e normalmente isso tem um grauzinho a mais de confiança do que o blog do Francisco da Esquina, né? Tem como saber de quando é a notícia? Então você recebeu aquilo lá, tem data aquilo, tem como saber de quando é? É outro indício de algo que pode ser fake news. A notícia tem um autor? Quem é esse autor? Muito importante saber isso. E às vezes eles atribuem a um epidemiologista não sei o que da Unicamp e às vezes a gente vai ver, nem existe esse cara. É muito importante também checar isso. Você consegue identificar a fonte de informação? Quem que deu aquela informação para quem está divulgando? Ah, o jornal X está dizendo, mas veio de quem? Quem que falou aquilo? Que órgão que emitiu aquela informação, aquela nota, aquela declaração? É uma notícia bombástica, porque fake news normalmente é bombástico, né? É algo realmente que o mundo inteiro não sabia e agora você está sabendo. Você tem esse poder na sua mão. E aí eu recomendo que a gente sempre use uma adaptação da célebre frase, né? Penso, logo não compartilho, né? Assim, se a gente pensar antes de compartilhar, sem dúvida nenhuma a gente vai tomar um cuidado a mais e vai deixar de ser um propagador de notícia falsa, de informação falsa. Bom, já que está falando de saúde, a gente tem que falar de ciência, né? Então, evidência científica é outro fator que a gente tem que ficar muito, muito atento. É importante a gente sempre buscar as evidências científicas, saber se as coisas têm evidência científica, né? A medicina baseada em evidência surgiu ali por volta de 1972 com o Cochrane, aliando ciência e prática. E isso mudou. A medicina foi, assim, decolou de 1972, da década de 70 para cá, né? Por quê? Porque a ciência é feita de certezas provisórias, as hipóteses. A ciência sabe o que está provado hoje, o que funciona hoje, até alguém querer conseguir refutar aquilo. E a ciência fica tentando, normalmente, refutar. A gente tem vários níveis de evidência científica. Vou mostrar para você essa pirâmide. Essa pirâmide mostra quais níveis de evidência são mais importantes. Então, quanto mais lá no topo, mais importante, mais essa evidência é relevante para algo, né? A gente vê que no topo ali, vermelhinho lá em cima, está a revisão sistemática e meta-análise. É o último nível de evidência científica. E a gente pode ver que pesquisas com animais, pesquisas in vitro e ideias editoriais e opiniões de especialista é o tipo de evidência científica mais básico, menor, que tem menos valor. É na lista dos 3 últimos. Por quê? Porque se uma pessoa dá só uma opinião, ela está baseada em quê? Ela está embasada em quê? Então, fiquem atentos, né? A gente tentar ver evidência científica é muito importante se a gente está falando de saúde.
está falando de autismo, está falando de alguns transtornos do neurodesenvolvimento, temos que pensar sempre em evidência científica. Nós temos palestra aqui falando de evidência científica, o professor Luciano Lacerda fala de evidência científica, o professor Paulo, também, do Sergipe, fala de evidência científica, é um Asperger e está falando exatamente disso. Eu pedi para ele falar sobre como a gente consegue checar que um estudo científico é importante, ele é real, enfim, como eu consigo confiar naquilo, é muito legal. Não perca que eu acho que é algo bem importante. Talvez a gente tenha que eu tive que assistir umas 3 vezes para conseguir absorver tanto conteúdo, tanta coisa que é explicada de uma maneira bem didática pelos dois. Ficou muito legal, não perca. Bom, melhores práticas protegem o cientista dele mesmo. Então, a ciência tenta fazer práticas que façam com que o cientista seja protegido dele mesmo, de uma opinião que ele tem, ou de uma vontade dele daquilo dar certo, daquilo ter resultado. Então, é tudo feito randomizado, duplo cego, sempre são as melhores práticas. Ouçam, aí Luciano Lacerda fala um pouco disso, é bem interessante. Bom, você pode checar se um estudo está publicado, né? Normalmente o site PubMed tem os estudos todos, enfim, eles vão explicar, eles vão falar bastante sobre isso. Aguarde, eu não vou entrar nesse assunto que tem muita coisa para falar lá e eles são cientistas, sabem do que estão falando, né? Então, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é a fonte da informação, né? De onde está vindo essa informação que eu estou absorvendo. E aí é importante que a gente tenha uma curadoria, né? A curadoria faz com que alguém que tenha algum conhecimento a mais, uma especialização, um estudo a mais, ou saiba algo a mais que eu não sei, possa me dizer que aquele conteúdo é bom. Então, com essa quantidade de informação, já teve um estudo do Facebook do fim do ano dizendo que a curadoria é o caminho para a gente conseguir navegar na internet, conseguir absorver tanta informação assim. Às vezes a gente não sabe o que absorver, né? Eu, como editor da revista Autismo, faço uma curadoria quando eu escolho qual artigo, qual reportagem vai ser publicada ou não. É importante, eu tenho uma limitação ali na revista de número de páginas e aquilo eu tenho que escolher o que vai e o que não vai, né? Então essa curadoria é realmente hoje uma saída para a gente absorver esse tipo todo tipo de informação que a gente recebe, né? Por exemplo, eu publiquei semana passada que saiu no CDC, que é mais ou menos como se fosse o Ministério da Saúde dos Estados Unidos. O CDC faz uma pesquisa a cada 2 anos a respeito da prevalência de autismo nos Estados Unidos. E o número de 2 anos atrás, que era 1 para 59, agora é 1 para 54. 10% a mais, quase 10% a mais. Então, hoje, nós estamos com uma prevalência maior. O que eu fiz? Eu fui lá no CDC que disse isso, fui ler o estudo, fui verificar se estava tudo correto, porque é muito importante a gente ter a fonte da informação. Se você viu essa informação da revista Autismo, essa é a sua fonte de informação. Só que eu tive que buscar lá na fonte de informação, ouvir um especialista, verificar se aquilo estava correto, o que ele pensava daquele estudo, quais as consequências, enfim. A apuração da notícia vai trazer algo muito mais concreto, mais sólido, para que o leitor consiga pegar aquela informação e com aquilo fazer ver o seu ponto de vista e ter a sua opinião, formar a sua opinião a respeito do assunto. Pensando nisso, nessa curadoria, em conseguir fazer com que esses conteúdos cheguem de uma maneira de qualidade a todos, eu estou criando, junto com o Autismo, uma rede social exclusiva para o autismo, que é Autismo Me. Muitos de vocês já sabem, tem um cadastro no site, eu vou colocar aqui daqui a pouco, uma lista de espera, mas a ideia é que a gente tenha uma rede social para a gente poder trocar informação realmente de qualidade e conectar as pessoas, né? Hoje o ecossistema do autismo é muito desconectado. Médicos não têm a conexão com terapeutas, que não tem com famílias, que não tem com a indústria farmacêutica, que não tem com a comunidade científica, que não tem com as associações, com startups,
com pais e familiares com autistas, enfim, todo mundo está um pouco desconectado, né? A gente precisa conectar mais para poder ganhar tempo e trazer mais qualidade de vida. Para quem? Para a pessoa com autismo, que é o objetivo principal. Então, Autismo Me vai ser uma rede social que inicialmente vai ser um aplicativo no seu celular e que a gente vai conseguir conectar as pessoas e trazer informação de qualidade. E 100% de graça, gratuito. A ideia é que seja para todos. Eu vou colocar aqui o site para você se cadastrar, quem quiser, tem uma lista de espera e no início vai ser só por convite. Só quem tiver convite vai poder acessar o Autismo Me inicialmente. Numa segunda fase as pessoas vão poder convidar outras e aí vai entrar o pessoal que está na lista de espera e numa terceira fase a gente vai abrir e todo mundo vai poder utilizar essa rede social que veio para mudar esse cenário do ecossistema do autismo. Vai ser lançado em português e inglês no Brasil e nos Estados Unidos. Eu já fiz 3 eventos nos Estados Unidos apresentando e a receptividade foi muito, muito boa, muitas perguntas, as pessoas muito interessadas e aqui no Brasil mais ainda. Então o Brasil, como tem a fama de ser aí um devorador de redes sociais, é muito importante que a gente lance aqui e porque é o nosso povo, né? É aqui que a gente quer trazer benefício, porque a gente precisa ainda caminhar muito, muito a respeito do autismo, para que essa causa tenha maior visibilidade e principalmente, tendo visibilidade, tenha políticas públicas e consiga que mais pessoas sejam diagnosticadas e que tenha tratamento. Quantas pessoas têm autismo no Brasil hoje? Não sabemos. A estimativa é de 2 milhões. Será que é isso? Será que é mais? Será que é menos? Com esse número americano de 1 para 54, essa estimativa pode ir para 4 milhões se o número nosso for igual ao deles. E nesse estudo dos Estados Unidos, eles mostraram que o autismo chega em todas as raças, todas as etnias, todas as classes sociais, que não tem distinção. Se não tiver distinção também geográfica, que é o que mostra mais ou menos os outros estudos, a gente pode ter um número muito semelhante aqui. Pode ser que a gente tenha isso no censo? Pode ser, né? Foi uma lei aprovada aí, com a ajuda do Marcos Mion, e eu não sei se vai ter. E se tiver, porque eu não sei nem se o IBGE vai ter verba, mas se tiver isso, quantos autistas tem diagnosticados no Brasil? É isso que nós vamos saber. Nós não vamos saber quantos autistas tem no Brasil, nós vamos saber quantos diagnosticados. Esse número pode vir muito pequeno e vai dizer, então o Brasil tem pouco autista? Não. Isso quer dizer, o Brasil precisa investir em diagnóstico, porque se quem tem diagnóstico, muitos não estão sendo tratados porque não tem condições, imagine quem não tem diagnóstico, não sabe que tem autismo, não está tratando nada. É um problema muito urgente no nosso país. Bom, isso é um papo para outro momento. Eu já falei demais, eu tentei fazer minha palestra que eu faço em 1 hora e meia, em alguns minutos para vocês aqui. Eu fico de novo, muito feliz de vocês estarem aqui, de tanta gente ter se cadastrado e estar assistindo a esse evento. Eu espero que vocês gostem das demais palestras. E eu deixo aqui os meus contatos, quem quiser fazer alguma pergunta, não esqueça de assinar a revista Autismo, ela é gratuita, ela chega a mais de 90 cidades de maneira gratuita, em instituições para pessoas que não têm condição nenhuma poder retirar a revista de maneira gratuita, tem PDF no site e você pode assinar e receber no conforto da sua casa pagando só o frete. Somente pagando o frete a revista continua gratuita, R$19,90 para qualquer lugar do país. Para o Sudeste, talvez, até você pode pensar, acho que é caro R$19,90. Mas é para que chegue no Acre, para que chegue no Maranhão, para que chegue no Rio Grande do Sul, em todas as regiões do Brasil, num preço único. Para que a gente dê oportunidade para que isso seja democratizado. Porque a ideia é disseminar informação de qualidade a respeito de autismo. E quando você assina, você apoia a revista de certa forma, né? Se a gente tivesse 10 mil assinantes, eu te dou certeza, a revista nunca morreria e não precisaria nem de anúncios publicitários. Toda edição é um esforço enorme manter a revista viva. Vai ter a próxima edição? Não sei. Espero que tenha, estou lutando para que tenha, né? Mas eu nunca sei. Por quê? Porque a gente ainda luta para ter um patrocínio, ter condição financeira de ser sustentável. Estamos conseguindo, né? Desde março do ano passado, a gente vem publicando trimestralmente, sem falha. Todo mês de março, junho, setembro e dezembro, na primeira semana sai a revista Autismo.
Você assinando, você recebe a atual edição e passa a pagar a cada nova edição. É cada trimestre. Se você pensar bem, é menos de R$ 7,00 por mês, R$19,90 por trimestre. Enfim, vamos juntos, vamos tentar fazer barulho a respeito do Dia Mundial do Autismo, dar visibilidade para a causa. Muito, muito, muito obrigado a vocês todos que fizeram isso acontecer. Eu sou muito, muito, muito grato a vocês. Autismo, respeito para todo o espectro. #respeito.